Pronto. A gente vai colocar para gravar. Já tá gravando, mas. Isso, já está gravando. Haribo. Então, vamos lá. Haribo! Opa, tudo bom? Tudo bem? Ó, a tia tá aí. Que legal! Hoje ela vai escutar a aula com a gente. Ai, que bom! Qualquer dúvida que tiver, pode falar, tá bom? Tá bom. Haribo! Tá ligou. Haribo! Oh, o Nando também já entrou. Que bom te ver! Muito Haribo! bom te ver, Adri. Igualmente, Haribo! Que bom que você está aqui. E a nossa amiga Irma também, então. Vamos lá. Então vamos começar. A gente sempre começa cantando os mantras para invocar as bênçãos dos nossos mestres espirituais, para que eles, através desse encontro, possam me usar como instrumento para poder transmitir para vocês esse conhecimento, mesmo que eu não tenha a realização, mas que Krishna permita que esse conhecimento se estabeleça nos nossos corações como um fato irrevogável. Haribo! Haribo. Então, Haribo. Então, vamos lá. Então, primeiro ofereço as minhas reverências ao meu mestre espiritual, Sri Bhakti Paramadvaiti Maharaj, através do seu Pranama Mantra. Namo Vishnu Padaya Divyajnanam Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine. Represento também as minhas respeitosas reverências à sua divindade da Bhakti Chandan Shanto Maharaj, que é o nosso Shiksha Guru, que nos acompanha aqui em Bhaktidam. A Sira Bhakti Buddha Budayan Maharaj, que também é nosso Shiksha Guru, e a todos os gurus na nossa linha de sucessão discipular, e a todos os Vaishnavas. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Sri Guru Paramparam ki jai, Tulasi Devi Maharani ki jai. Haribo. Então, Hare Krishna. Então, vamos dar início ao nosso estudo do Bhagavad Gita. Depois de pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais, vamos lá. Então, a gente estamos vendo o capítulo 2 do Bhagavad Gita e a gente parou no verso 15. Foi no verso 15, certo? Se eu estiver errada, vocês me corrigem. Mas acho que foi no 15 mesmo. Então, nos versos anteriores, a gente estava vendo que primeiro estávamos falando sobre a reencarnação, então a gente falou sobre o que é a alma, e estávamos falando, o último verso, Krishna começou a falar acerca, bom, ele falou acerca da individualidade eterna da alma, de como todo mundo que estava ali ia ser aparentemente morto, mas na verdade eram almas eternas, então a gente falou bastante acerca disso. E hoje, no verso 15, falamos sobre a reencarnação. O verso anterior foi o verso 14, que diz: O Arjuna, filho de Kunti, a aparição temporária de felicidade e aflição e sua desaparição no devido tempo são como a aparição e desaparição das estações do inverno e do verão, que surgem da percepção sensorial e se deve aprender a tolerá-las sem se perturbar. O descendente de Bharata. A gente falou acerca desse verso. Como?
Tá. A Camila queria perguntar algo, não? Ah, ela... Não, Haribo, entrei mal auditado. Haribo, bem-vinda. Haribo. Então, verso 15. Jai. Gurudeva, pode estar falando aqui, Jai. Diz, o melhor entre os homens, Arjuna, a pessoa que não se perturba pela dor, nem pelo prazer, e permanece firme em ambos, certamente é elegível para liberação. Então, é um verso que parece, não, a gente sabe que não é tão simples, né? Então, vamos por partes, né? Então, o que se refere com liberação? Quando a filosofia védica, ela sempre vai explicar que existe o samsara, que é a roda de nascimentos e mortes, no qual a gente está preso, vida após vida, durante milhares de vidas. Então, às vezes, a gente nasce em um planeta celestial, ou mesmo na Terra, mas a gente nasce com um certo karma positivo para desfrutar desse karma. Ou a gente pode nascer em lugares de sofrimento e a gente tem que tolerar esse karma. Então, o que acontece? Escutaram, vai começar a pude agora. Então, o que acontece? Que enquanto a gente estiver preso do ciclo de nascimentos e mortes, a gente tem que, às vezes, desfrutar do nosso bom karma, às vezes sofrer. E sempre, de acordo com as nossas ações, a gente vai acumular mais karma, bom e ruim. E de acordo com as nossas tendências, as tendências a gente adquire tanto por ações de vidas passadas e também por companhias que a gente teve em vidas anteriores, que, de acordo com as nossas companhias, a gente também cultiva certas tendências. Então, essas tendências ou essas ações levam a consequências naturalmente. Então, a gente nasce em um determinado corpo, em uma determinada circunstância social, em uma econômica, uma circunstância econômica também, de acordo com essas atividades. E a gente pode achar que é muito legal nascer em condições boas. Ah, é muito legal, então, ser rico, ser lindo e ter tudo perfeito, e enfim. E só que essas condições perfeitas, primeiro, no planeta Terra, elas não são 100% perfeitas, porque no planeta Terra é um lugar onde tanto o sofrimento quanto a felicidade, elas não chegam no seu nível máximo, sino que elas vão se intercalando uma com outra. Mas nos planetas celestiais, nos planetas onde moram os semideuses, há extrema felicidade. O ponto é que quando a pessoa ascende até o planeta dos semideuses, ela tem que gastar o seu bom karma. As ações que ela fez boas deram um fruto muito bom, mas ela tem que gastar esse bom karma. E uma hora esse bom karma vai esgotar, vai acabar, e ela vai precisar voltar de novo à Terra, onde há uma mistura entre felicidade e sofrimento. Da mesma forma, quando uma pessoa realiza muitas atividades pecaminosas, entendendo como atividade pecaminosa atividades que causam sofrimento a outras entidades vivas, ou atividades que vão contra a natureza de cada um também, a natureza em geral, ou o Dharma. Então, quando uma pessoa realiza muitas atividades pecaminosas, ela tem que sofrer as consequências disso. E aí isso gera sofrimento. O sofrimento pode ser extremo, como é a condição dos planetas infernais. Os planetas infernais são lugares ou esferas nas quais que se fala que elas são mais situações mentais. É como um sofrimento em que o corpo ele é muito sutil, então você não tem nem como matar o corpo, você não tem um limite para o seu sofrimento, você pode sofrer ilimitadamente, praticamente, enquanto que no planeta Terra há um limite para o sofrimento. O planeta Terra é como um planeta intermediário, onde há um limite para o nosso sofrimento, mas também há um limite para a nossa felicidade.
Então, a gente não desfruta tanto no nível dos semideuses, mas a gente também não sofre no nível de entidades que estão realmente pagando karmas muito mais complexos. Então, o que acontece é que mesmo que a gente acumule muito bom karma e a gente esteja desfrutando nos planetas dos semideuses, isso acaba. E a gente de novo volta à Terra, e de novo a gente tem que acumular créditos. É como se a gente tivesse poupado dinheiro e a gente vai por umas férias. E mesmo que as férias durem muito tempo, a gente sabe que uma hora vão terminar, que uma hora o dinheiro vai acabar, que a gente não consegue ficar de férias pelo ano inteiro. Ou mesmo que a gente consiga ficar, olha, eu poupei dinheiro, vou conseguir ficar 10 anos sem trabalhar. Mas a gente sabe que esses 10 anos vão acabar, porque a gente não está conseguindo mais poupar dinheiro. Então, isso gera ansiedade. Isso gera uma ansiedade porque a gente sabe o final de semana é sábado, que da hora a gente está de festa, mas a gente sabe que a segunda-feira vai voltar. E que a segunda-feira a gente vai ter que trabalhar de novo. Então, isso gera muita ansiedade. Por isso se diz que os planetas celestiais, eles não são perfeitos e eles são também causa de ansiedade. Eles geram muita ansiedade pelo fato da gente saber que uma hora vai ter que cair e que lá não tem como a gente continuar o nosso progresso ou como a gente acumular mais bom karma, mais mérito. A gente tem que voltar à Terra. Então, uma pessoa sábia, ela no últimas vai dizer não. Qual que é a porta de saída daqui? Se até mesmo nos planetas superiores eu tenho ansiedade, qual que é o sentido? Então, uma pessoa, digamos que de uma inteligência mais mediana ou menor, ela pode pensar, bom, melhor eu tentar, melhor eu tentar pelo menos assistir, pelo menos um. Alguém está falando se pode entrar no final, posso assistir o finalzinho? Eu falei, assiste. Aí eu falei, assistir. Então, uma pessoa de uma inteligência mais rasa, por assim dizer, mais básica, ela vai pensar, nossa, é melhor eu acumular muitos méritos piedosos e desfrutar nos planetas celestiais por muito tempo. E a pessoa vai continuar fazendo coisas boas, só que enquanto esteja aqui na Terra, ela também vai padecer o sofrimento decorrente das suas atividades pecaminosas. Então, a gente aqui vai ficar sempre nesse jogo de prazer e sofrimento, prazer e sofrimento. Então, uma pessoa sábia, ela fala, eu não quero mais isso, eu só quero a condição que é eterna, a condição de liberação. Eu quero estar livre da roda de nascimentos e mortes. Eu não quero mais ficar dando voltas, porque não importa quanto feliz eu possa ser, uma hora eu vou ter que sofrer também. Então, por que a gente vai continuar nascendo e morrendo? Então, aí é que a filosofia védica vai nos apresentar a ideia da liberação, que é uma ideia que em qualquer sistema religioso da Índia, que se baseia nos Vedas, sempre está se procurando a liberação. A palavra sânscrita para liberação é moksha. Os caminhos para alcançar essa liberação e qual que é o nível de liberação, porque se a gente fala de liberação, existem vários níveis de liberação. Uma liberação é simplesmente não nascer com um corpo material, e a gente simplesmente ficar em um estado sutil impessoal de bem-aventurança, esse é o nível de liberação, mas até mesmo esse nível de liberação a gente cai. E isso mais para frente Krishna vai explicar no Bhagavad Gita. Então, existem vários níveis de liberação, e o nível último de liberação, ou o verdadeiro nível de liberação é quando a gente alcança prema, ou a gente alcança o sucesso no processo de Bhakti Yoga, que é quando a gente finalmente consegue que o nosso coração e a nossa mente, os nossos sentidos estejam completamente virados para a sua origem, que é a suprema personalidade de Deus, e restabelecemos a nossa relação com Ele. Então, até lá, a gente, enquanto a gente estiver aqui, a gente sofre o nosso karma. Então, Krishna fala aqui, a pessoa que não se perturba nem pela dor, nem pelo prazer e permanece firme em ambos, certamente é elegível à liberação. Então, o caminho da liberação começa
uma alma começa a se libertar enquanto está aqui neste plano. E Krishna está dando, por assim dizer, as dicas de como que é essa situação de liberação. Então, a liberação, a pessoa começa a ter conhecimento. No Mahabharata se explica que sem conhecimento você não consegue a liberação, porque você precisa entender a diferença entre corpo e alma para você poder obter a liberação e precisa compreender o que que é o mundo material e como que ele funciona. Porque unicamente quando a gente compreende a diferença entre matéria e espírito é que a gente consegue não se perturbar pelos acontecimentos materiais, porque a gente compreende que nós não somos o corpo. E a gente compreende que aquelas coisas que têm a ver com o corpo, elas são temporárias e, em certa forma, são ilusórias, no sentido de que a alma, ela nunca perece, pela, independ, independentemente de qual seja a situação do corpo, a alma não é afetada. Então, quando uma pessoa começa a chegar nesse nível em que ela não se perturba, nem quando tem muito prazer, nem quando tem sofrimento, ela compreende que tudo acontece em decorrência do seu próprio karma, das suas ações passadas, e continua firme. Em ambas as circunstâncias, firme em quê? Firme na plataforma da devoção pura, na plataforma da busca da liberação. Firme, isso quer dizer que a gente não está sendo mais afetado por aquilo que é os sentidos, que a nossa mente e que os nossos sentidos estão padecendo, por assim dizer. Então, aqui diz o seguinte: então, logo os objetos do sentido deixem de ser motivo de sofrimento, a conquista de mukti, liberação, estarão naturalmente mais perto. Na vida deve-se cultivar esse tipo de controle mental, especialmente durante a ordem de vida renunciada. Então, como a gente falou, bom, eu acho que a gente falou outra vez, se não, a gente fala agora, o controle mental é muito importante, isso é algo que Shantu Maharaj sempre enfatiza muito. Ele fala acerca, a nossa mente é ela que vai determinar qual é o nosso próximo corpo. E como a gente viu, né, em encontros passados, a mente ela vai nos acompanhar vida após vida até a dissolução total da mente, que é quando se alcança o sucesso em Bhakti Yoga. Então, a nossa mente, ela, quando ela não está sendo controlada pelo conhecimento, quando a nossa inteligência não está sendo nutrida com conhecimento acerca da diferença entre corpo e alma, ela fica completamente presa das informações que ela recebe dos sentidos. Então, através dos sentidos, nós recebemos informações de isso é muito bom, isso é muito ruim, mas informações baseadas apenas no corpo, porque os sentidos, eles são instrumentos deste corpo, os sentidos materiais, porque isso a gente pode falar mais para frente, a alma, ela também possui sentidos, mas os sentidos da alma são completamente espirituais e eles são a origem dos sentidos do corpo. Os sentidos do corpo, eles são instrumentos, como a gente já colocou aquele exemplo de um mergulhador que usa aquela escafandra para entrar no mar. Então, a gente está mergulhado no oceano material e a gente está usando este corpo como vestimenta para interagir neste mundo material. Esse corpo é produto da nossa mente. E a nossa mente, ela está relacionada com os sentidos. Ela é, às vezes é chamada do sexto sentido, ou é mencionada entre os 5 sentidos mais a mente. E ela recebe a informação dos sentidos e discrimina. Isto me dá prazer, isto me dá sofrimento. E a mente, de acordo com a mistura, ou digamos, o filtro que ela tem dos modos da natureza, se está mais influenciada pela energia da bondade ou da paixão, da ignorância, ela identifica como prazeroso certas coisas ou outras. Então, uma pessoa mais influenciada pela energia da bondade vai encontrar que a comida saudável, fresca, é muito prazerosa. Mas uma pessoa que está no modo da ignorância vai preferir comer
alimentos ultraprocessados, não vai se importar, não vai querer comer verduras ou coisas frescas, porque o seu paladar não consegue identificar aquilo como algo gostoso, ou seja, sua mente não vê nisso algo gostoso, vai preferir bebidas alcoólicas, por exemplo, do que um suco de laranja. Isso tudo se deve a qual é o filtro da mente. Então, a mente, ela está como subdividida em departamentos. Então, um dos subdepartamentos da mente é a inteligência. E através da inteligência, e isso que a gente vai ver também mais para frente, Krishna vai explicar isso no Bhagavad Gita, através da inteligência pode-se controlar a mente. Então, o que que faz a mente descontrolada? A mente descontrolada, ela se apega àquilo que dá prazer. Então, aquilo que me dá prazer pode ser uma circunstância específica. Ah, eu hoje estou com amigos, estou me divertindo, estou num relacionamento familiar muito bom, tudo é perfeito, então a mente se apega a essas circunstâncias, apesar dessa circunstância ser temporária. E quando aquilo que dá prazer à mente se perde, então se gera a lamentação, o sofrimento. Mas o sofrimento, dependendo do nível de consciência, Mas não percebo, é pegado de neurose. dependendo, dependendo de a influência que a mente tenha da paixão, da ignorância, ela vai se entregar por completo à lamentação, sem, sem, como se diz, sem ter consolo. Assim, uma pessoa que está no mundo da ignorância, ela não consegue, é a pessoa que quando morre alguém próximo, simplesmente não consegue mais fazer nada, não consegue mais pensar, não consegue, a sua vida acaba aí. Então, sem conseguir compreender que a morte é um processo natural, que faz parte, que a gente pode realmente compreender que essa pessoa continua o seu caminho, só que fora da nossa visão, etc. Então, a mente sem controle, ela se entrega por completo à lamentação ou ao desfrute. A mente sem controle, ela simplesmente corre atrás dos objetos dos sentidos. E conforme a sua associação, conforme a certas circunstâncias, ela vai procurar objetos que fazem mal para o corpo, objetos que fazem bem, mas vai estar atrás, presa desse desfrute. E quando perde esse desfrute, vai sofrer muito, porque perdeu aquele desfrute, seja qualquer desfrute. Então, uma pessoa que está presa do desfrute do corpo e da mente, não consegue compreender a fundo o processo de liberação, não consegue se desapegar completamente do corpo, porque o seu prazer está baseado completamente no corpo. Então, o Bhagavad Gita, Krishna está nos convidando a gente compreender a diferença entre os prazeres do corpo e compreender que a gente precisa sentir prazer, a gente não é contra o prazer, o Krishna não está falando que a gente não possa sentir prazer, porque sentir prazer é algo natural devido a que nós temos sentidos. Então, é algo natural. Só que sofrimento também é natural, também faz parte. E a gente precisa compreender que um sucede o outro. E quando a gente conseguir chegar nesse nível em que não se sentir tão feliz por um elogio, nem tão triste por um insulto, então a gente vai estar em um nível numa mentalidade estável. Uma pessoa que chega nesse nível, ela conseguiu dar um passo à frente para conseguir avançar espiritualmente. Então, por isso que Krishna fala, essa pessoa é um candidato à liberação, certo? Se tiverem perguntas, comentários, lembrem que sempre podem fazer. Haribo. Então, o verso 16 do capítulo 2. Então, diz: aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há duração do inexistente, nem cessação do existente. Os videntes concluíram isso mediante o estudo da natureza de ambos.
Ai, a gente já tinha visto esse verso, não? Alguém lembra? Me, me pareceu que a gente já tinha falado dele, mas se ninguém lembra, então a gente continua nesse verso, né? Então vamos nessa. Então, aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há duração do inexistente, nem cessação do existente. Os videntes concluíram isso mediante o estudo da natureza de ambos. Então, aqui Krishna está falando acerca da natureza da realidade, o que é real e o que não é real. Então, os videntes quer dizer aqueles que conhecem a verdade. Quando ele fala de videntes, quer dizer os videntes da verdade. Por isso que ele fala os videntes da verdade, ou seja, aqueles que conhecem a verdade. Que conhecem a verdade, a gente parte da ideia de que existe uma verdade e que além de uma verdade, existe uma verdade absoluta. Então, o Bhagavad Gita, ele não vai te falar, Krishna não te fala, os Vedas não te falam que tudo é relativo, que tudo depende do ponto de vista, não. O Srimad Bhagavatam, ele vai te falar que existe uma verdade absoluta. E é isso que nós estamos procurando, e é isso que nós reverenciamos, essa verdade suprema, da qual todo surge, e na qual tudo existe, e a qual tudo volta. Então, qual é essa verdade? Então, aqueles que conhecem a verdade, que viram na verdade, eles chegaram nessa conclusão, e é que existem coisas temporárias e coisas que são eternas. E aquelas coisas que são temporárias, elas não têm uma existência verdadeira. Ou seja, aquilo que é temporário, eu posso concluir que não existe na verdade, porque ele é apenas uma ilusão gerada pela energia material. O corpo, ele é temporário. Então, o corpo, ele, em certo sentido, é ilusório. Em um certo sentido, porque o corpo, ele, em um outro sentido, ele é a nossa ferramenta para a gente poder trilhar o caminho da liberação. Mas, em um certo sentido, ele não existe, ele é ilusório. E o sentido em que ele é ilusório é porque ele é temporário, porque ele é como uma máquina que foi construída para eu realizar uma tarefa específica, no caso, sofrer ou desfrutar dos frutos das minhas atividades, mas ele não, eu não preciso dele eternamente. Essa é a diferença, é que nós podemos existir sem o corpo, porque nós somos eternos. Então, aquilo que é eterno é aquilo que existe verdadeiramente, sempre existe e nunca deixa de existir. Então, os sábios, os videntes da verdade, eles estudaram a natureza de ambas coisas, tanto daquilo que é eterno quanto daquilo que é temporário. E por análise, por sua observação daquilo que é eterno, daquilo que é temporário, eles concluíram que aquilo que é temporário não existe em verdade. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, ele é temporário, mas ele é uma ferramenta muito útil porque a gente consegue conversar neste momento. Mas ele não é absolutamente necessário, porque eu posso continuar existindo sem o corpo. E de fato, com certeza, eu continuo a existir mesmo sem o corpo. E um detalhe muito importante é que aquilo que existe, ou seja, aquilo que é eterno, nunca deixa de existir. Então, por isso que nesse verso, Krishna fala assim, os videntes da verdade, eles concluíram que aquilo que é inexistente, ou seja, aquilo que é temporário, ele na verdade não existe, mas aquilo que é eterno é aquilo que realmente existe. E nunca deixa de existir. Então, nem cessação do existente. Então, aquilo que existe sempre vai existir. Então, é aqui que Krishna novamente enfatiza a diferença entre matéria e espírito. A alma, ela é na categoria
do existente, aquilo que é eterno. A alma, ela existe, ela é eterna. Portanto, ela nunca cessa de existir. Sempre vamos existir. Não há possibilidade de deixar de existir. Nós sempre vamos existir. Existimos sempre no passado e no futuro continuaremos a existir. Então, essa é a nossa natureza. Nossa natureza é de sermos eternos. Essa é característica do nosso ser. Porém, o nosso corpo não é eterno. Ele é temporário. Então, todas as coisas que têm a ver com o corpo são temporárias. Todas as doenças, todos os sofrimentos relacionados com o corpo, os relacionamentos que se baseiam no corpo, como os relacionamentos familiares, como os relacionamentos que o meu chefe, o meu empregado, que se baseiam nessa circunstância específica, esses relacionamentos são temporários e eles deixam de existir, não existem para sempre. Então, eles, em certa forma, são ilusórios. Mas a alma, ela não é ilusória, ela existe sempre e ela também tem os seus próprios relacionamentos eternos. O espírito é eterno, a matéria é temporária. Então, lembrem que se tiverem perguntas, sugestões, reclamações, as reclamações no final, mas se tiverem perguntas, podem fazer o comentário. Então, continuando com entender a natureza da realidade. Isso é muito importante para aqueles que estão no caminho da transcendência, de realmente compreender o que é o ser, o que é quem que eu sou eu verdadeiramente, a gente precisa compreender o que é real. Os cientistas estão sempre procurando entender o que é real. Só que a conclusão científica se baseia nas indagações através dos sentidos. A ciência moderna, ela não aceita o conhecimento que provém de uma fonte superior, nesse caso, a própria Suprema Personalidade de Deus está explicando como que funciona tudo. Os Vedas, eles explicam, né, como funcionam as coisas não a partir da observação, sino através da revelação, através do que se chama o som transcendental, ou seja, do próprio Krishna que está falando, como no caso do Bhagavad Gita, que ele mesmo revela qual é a verdade. Ele está falando, eu sou Deus e é assim que funciona o mundo. Mas os cientistas atualmente, eles só consideram real aquilo que é observável com os sentidos. Então, só aquilo que eu posso palpar, que eu posso tocar, que eu posso cheirar, que eu posso ver de alguma forma, é real. E existem os microscópios para eu tentar ver aquilo que é o menor possível de ver, ou telescópios para eu conseguir ver coisas que estão muito longe. E então aquilo é real porque eu consigo ver com os meus sentidos. É isso que a ciência moderna aceita como realidade. Mas o mundo da consciência, o mundo da mente, o mundo do inconsciente se considera como ilusório, devido a que é algo que não é observável com os nossos sentidos. Isso é a ciência moderna. O Bhagavad Gita, ele está dando um conceito de realidade muito específico. Ele está falando, a realidade é aquilo que tem duração permanente. Isso é o que é real. Então, neste mundo, o que é real é o ser, é a alma espiritual, a consciência, essa partícula de consciência. Isso é real. O restante é tudo ilusório. Por isso que essa partícula de consciência é o único que realmente importa. É o que verdadeiramente importa, porque é o que existe realmente. E a alma não tem vínculo real com os corpos denso e sutil, nem com características do corpo. Então, existe o que é real e existe o que é temporário. E qual que é a relação entre o real e o temporário? Então, o vínculo entre a alma, o que é o real, e aquilo que é irreal, é ilusório. Eu não tenho relação com este corpo. O meu ser não tem relação com este corpo. É como hoje eu estou vestindo este casaco, né? Que agora está um pouquinho frio, aí eu coloquei um casaco. Mas o casaco não é o eu. Eu não sou esse casaco. Então, eu posso amar esse casaco, eu posso usar todos os dias esse casaco. Vocês podem me identificar. Ah,
Ambrita, aquela que usa aquele casaco cinza, né? A do casaco cinza, vocês podem me identificar, mas se um dia o casaco for queimado numa fogueira, eu vou continuar existindo sem o casaco. Então, a relação entre o eu e o casaco, não era uma relação tão fundamental assim. Não era uma relação tão profunda assim. Então, a mesma coisa é a minha relação com este corpo. Eu me identifico com o corpo, as pessoas me identificam com este corpo. Mas uma hora, este corpo vai cessar de existir. E isso não vai afetar o eu de forma alguma. Obviamente, enquanto nós estivermos identificados com o corpo, é muito difícil compreender isso. Por isso que precisamos de conhecimento e de observação. Então, a gente precisa de conhecimento e começar a observar para chegar à nossa própria conclusão se o que Krishna está falando no Bhagavad Gita é real ou não. Porque Krishna não está falando no Bhagavad Gita, você tem que aceitar isso e acabou. Sino que Krishna, no final do Bhagavad Gita, a gente vai ver que Krishna, depois de explicar tudo para Arjuna, ele fala, tá bom, agora eu te expliquei, agora tire a sua conclusão e decida o que fazer. Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele não está forçando ninguém a nada, ele simplesmente dá o conhecimento, mas a gente também tem a capacidade de observar e ver isso é real ou não. Será que eu sou este corpo? Ou será que eu não sou este corpo? Será que alguma das coisas deste corpo é o ser ou não? Será que há uma diferença entre a consciência e o corpo ou não? Será que eu posso sair deste corpo ou não? Então, a gente começa a observar. Uma pessoa abandonou o corpo e eu consigo perceber a diferença entre um corpo morto e um corpo vivo. Eu consigo perceber que há alguma coisa que não está mais aí. A consciência não está mais aí. Então, a gente, observando, também pode chegar às suas conclusões e, com o conhecimento do Bhagavad Gita, a gente vai poder analisar e ver, bom, então a coisa vai por esse lado, ou não vai por esse lado. Então, a alma não tem vínculo real com os corpos denso e sutil, nem com características do corpo. Esses elos são apenas fruto da imaginação em decorrência da ignorância. A vida é complexo, né? Compreender que o nosso corpo, ele é a manifestação da nossa mente. Então, de acordo com o estado da nossa mente, no momento da morte, qual é a mentalidade que nós temos, qual a percepção que nós temos do mundo, a percepção que nós temos do ser, a gente vai desenvolver um outro corpo. Então, hoje de manhã, a Shantumara dá um exemplo muito bom. Ele estava falando que como às vezes, no inverno, as árvores, tem certos arbustos, certas plantas que um jardineiro experiente, ele vai cortar a, quase que até a raiz. Parece que praticamente essa árvore morreu. Só que depois, na primavera, essa árvore vai começar a crescer de novo, porque a raiz continuava aí e toda a energia ela foi para a raiz. Então, a raiz é a fonte da manifestação da árvore completa, dos seus galhos, do seu tronco, de tudo mais, né? Então, da mesma forma, a mente é a raiz do corpo. O corpo, ele se manifesta a partir da nossa mente. É por isso que no processo de Bhakti Yoga e nos processos em geral em que se procura a liberação, a gente está sempre procurando, em primeiro passo, né, o controle da mente. Porque a mente é ela que vai nos levar para um outro corpo, a partir dela que a gente vai desenvolver um outro corpo, ou que finalmente não vamos mais ter um corpo material, e sim o nosso verdadeiro ser espiritual, nossa forma espiritual eterna.
Então, nós somos uma forma espiritual eterna. E essa forma espiritual eterna, ela existe sempre, mas agora a gente está identificado com diversas formas de acordo com a mentalidade desenvolvida. Então, a lamentação, ela não tem existência real e nada tem a ver com a alma, porque a alma é Sat Chit Ananda. A alma é Sat, quer dizer que existe, ela é eterna. Chit quer dizer que ela é consciente, ela é uma partícula de consciência e ela é eternamente consciente, ela consegue conhecer. Essa é a característica da consciência. Eu sou consciente, quer dizer, eu consigo me conhecer a mim mesmo, me perceber a mim mesmo e perceber os objetos de conhecimento. E ela é Ananda, quer dizer, a natureza da alma é a bem-aventurança. Essas são as três características da alma. Sat Chit Ananda. Ela é eterna, sempre existente, ela é consciente, ela é uma partícula de consciência, pode conhecer, ela tem essa capacidade de conhecer, e ela é a bem-aventurada, sempre bem-aventurada. Então, o sofrimento, ele só tem a existência devido à ignorância de não conseguir compreender que nós não somos este corpo. Obviamente, como já falei, esse é um nível de compreensão muito elevada que a gente primeiro compreende ou tenta compreender teoricamente, mas não é tão simples, não é que o mundo está cheio de almas liberadas que já não se identificam mais com o corpo. A nossa realidade é que nós nos identificamos com o corpo. Então, para nós compreender a diferença entre corpo e alma ainda é difícil. Mas pelo estudo do Bhagavad Gita e especialmente pelas bênçãos dos nossos mestres espirituais, do nosso mestre espiritual, por a gente fazer serviço desinteressado à missão do mestre espiritual, esse conhecimento gradualmente vai se revelar no nosso coração e a gente vai conseguir compreender. Mas é um processo, por isso que o processo de Bhakti Yoga inclui o estudo e o serviço devocional, o processo de rendição, o processo de cantar o Mahamantra, essa vibração transcendental que vai limpar a nossa mente para que ela possa refletir o nosso ser de forma pura, mas é um processo e não é da noite para o dia que a gente vai chegar nessa conclusão. E se alguém te falar que nem um amigo do Radhanath que uma vez falou para ele, eu já não me identifico mais com o corpo. Agora eu saio com qualquer mulher, seja gorda, magra, linda, feia, porque eu já não me identifico mais com o corpo. Então, na verdade, essa é uma falsa premissa, né? Porque você se identifica tanto que você está procurando o prazer do seu corpo, né? Só que já não se importa como, né? De que forma. Então, enfim. É isso. Perguntas até aí? Tá tudo certo? Comentários? Deixa eu ver como que a gente vai de tempo, então vamos mais um pouco. Se estiver muito, muito filosófico, muito denso, vocês falam, não, peraí, podem perguntar, ou se precisar a gente dar uma paradinha, vamos tentar ir devagar. Então, verso 17. Saiba que aquilo que penetra o corpo é indestrutível. Ninguém pode destruir a alma imperecível. Então, agora a Krishna falou, né? Aquilo que é eterno existe sempre. Aquilo que é temporário não é real. Isso não existe, é apenas ilusório. O vínculo entre aquilo que é eterno e aquilo que é temporário não é real, não existe. Mas agora Krishna vai falar do que importa, que é o eterno. Aquilo que é eterno. Então, agora Krishna vai começar a descrever as características da alma. Então, Krishna fala, aquilo que penetra o corpo todo. Então, a alma, lembre que a gente já falou sobre isso? Bom, se não falou, a gente vai falar agora. É essa partícula de consciência. E essa partícula de consciência, ela penetra o corpo inteiro. Quer dizer, através dessa partícula de consciência que é o ser, eu percebo o corpo inteiro.
Então, eu sou consciente de cada parte do meu corpo. Às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta. Às vezes tem parte do meu corpo que eu não sou consciente, né? Talvez eu não vejo o que que está acontecendo, como o sangue, ele está sendo transportado para cá e para lá, mas se eu fizer um furinho no meu dedo, eu vou sentir o sangue saindo daí. E a consciência, ela, através do nosso corpo, não é que a consciência ela está só na minha cabeça. Eu consigo ser consciente também do que acontece no meu pé. Eu consigo ser consciente do que acontece no meu joelho. Eu consigo ser consciente do meu corpo. E ela se estende até mesmo um pouco além do corpo. Então, ela penetra o corpo inteiro. Ela não é simplesmente estar num pontinho só. A consciência penetra o corpo inteiro. Mas ela é indestrutível. Lembrando que todo mundo sabe que o corpo, ele é destrutível. Ele perece. Mas a alma, que é essa consciência que penetra o corpo inteiro, ela é indestrutível. Ninguém pode destruir a alma imperecível. Então, ninguém pode destruir a alma imperecível. Não existe nenhuma pessoa com a capacidade de eliminar a alma. Então, esse verso está dizendo que a alma é a consciência que penetra todo o corpo. Essa função não é cumprida pelas células materiais. Por isso, quando morre o corpo, a alma não morre com ele. Isso é muito importante. A consciência, ela não é produto da matéria. E parece que a gente concorda, sim, sim, claro que não é produto da matéria. Porém, nós estamos acostumados a pensar desse jeito, que a consciência é produto da matéria. Tanto é que nós estamos acostumados a acreditar na evolução das espécies. O que é a evolução das espécies? É basicamente dizer que a consciência, ela evolui conforme os corpos vão evoluindo e que os corpos evoluem conforme o trabalho que se realiza. Então, que conforme o peixe começou a sair um pouco da água, então ele começou a desenvolver pulmões. Então, aí ele foi evoluindo, desenvolvendo pulmões, e de acordo a esse novo corpo que foi se desenvolveu uma nova consciência. É isso a teoria da evolução, basicamente. E essa teoria diz que a consciência é consequência do corpo, que o corpo evolui e, como consequência da evolução do corpo, a gente tem se desenvolve uma consciência. Krishna no Bhagavad Gita está falando, não, a consciência, ela é primordial, ela sempre existe, e ela existe antes do corpo, e pelo contrário, o corpo é consequência da consciência. E, de fato, o corpo, o que há, existe uma evolução da consciência. E conforme o nível de consciência, a gente desenvolve um corpo específico. Então, essa é a visão do Bhagavad Gita. Essa é a visão dos Vedas, essa é a visão espiritualista, é que o corpo, ele é consequência da consciência e não ao contrário. E a consciência, ela não existe devido a combinações químicas ou elétricas no cérebro, ou impulsos elétricos ou magnéticos no cérebro. A consciência, ela existe por si mesma. O cérebro, ele pode ser tipo um transmissor ou ser um aparelho que de alguma forma ele transmite. É como se ele fosse tipo um televisor. Tanto Maharaj dá muito esse exemplo, que é como se o cérebro é como se fosse um televisor. A gente pode ver as coisas acontecendo, mas a gente sabe que as coisas não estão acontecendo dentro do televisor. Porque o televisor é apenas um aparelho que está refletindo alguma coisa. Então, o nosso cérebro, ele é um aparelho que ele tem uma função específica, mas ele não é a consciência. Então, não existe nenhuma célula do corpo que faça o papel de consciência. A consciência é o ser, e ele é primordial, ele é independente do corpo, mas ele existe
ele está penetrando o corpo inteiro. Nós somos conscientes do corpo devido à consciência, não à existência de mais nada. A consciência, ela não depende de impulsos químicos nem de nada físico. O corpo inteiro é penetrado pela alma, que é indestrutível e sutil ao extremo. Então, uma característica, a alma penetra todo o corpo, a alma é indestrutível e ela é sutil. Sutil quer dizer que ela não é possível de ser observada através dos nossos olhos, nem cheirada. Tem casos de pessoas que antigamente faziam experimentos para tentar saber qual é o peso da alma. Então, eles pensavam num corpo vivo e depois que morria, qual era o peso do corpo. Então, eles determinaram, não, o peso da alma é tal, né? Mas, na verdade, a alma é sutil, ela não tem um peso em termos materiais, porque ela é extremamente sutil. Assim como o ar é sutil. Então, imagina que o ar, a gente respira, a gente sabe que existe. E quem já sofreu de asma, por exemplo, sabe como é horrível não conseguir trazer o ar para dentro do corpo, certo? Ou em condições em que não há ar, a gente sofre por não poder trazer o ar, mas eu não consigo nem tocar o ar, nem pegar aqui o ar, certo? Mas ele existe, só que ele é muito sutil. Então, pensa que a alma é ainda mais sutil do que o ar. É muito mais sutil do que o ar. Então, não tem como a gente medir a alma com instrumentos materiais. Assim como a gente não consegue pegar o ar com as nossas mãos, a gente não consegue pegar a alma com as nossas mãos, colocar ela no microscópio e observá-la. A gente vai ter que compreender a existência da alma pelas suas manifestações, mas não por conseguir medir ela com um microscópio. E é por isso que os cientistas determinam que a alma não existe. Pelo fato de que, como a gente já falou, se a gente não conseguir por assim dizer, observar na ciência moderna. Se você não conseguir observar, então se entende que aquilo não existe, certo? Mas quem aceita conhecimento do Bhagavad Gita sabe que mesmo que ela não possa ser medida em termos materiais, ela existe sim. Então, falando um pouquinho o que é a consciência. Então, a consciência é o sintoma da presença da alma, que é menor que um átomo material. Então, a alma, ela não pode, não tem um átomo já é muito difícil da gente observar, se de fato a gente não consegue observar um átomo, senão apenas um conjunto de átomos, né? E a gente não, né? O cientista lá com seus aparelhos, tecnologia, tudo, consegue talvez observar um conjunto de átomos, a gente não. A gente só consegue observar um conjunto muito grande, né? Que já é observável para o nosso olho. O nosso olho não tem essa capacidade. O nosso olho é limitado, mas a alma, o sintoma de que a alma existe é a consciência. É o fato de que o que nós chamamos de alma é a consciência. Eu sou consciente, como a gente fez a vez passada, se você fechar o olho e você conseguir perceber, eu existo, eu sou consciente de que eu existo. Então, essa consciência é o que nós chamamos de alma, é o que nós chamamos de ser. Esse é o ser. Essa consciência que é consciente de si mesmo, que eu existo. A consciência, ela, sem consciência, o corpo material está morto. Vida é consciência. Então, é por isso que os cientistas também, se você procurar num dicionário o que que é a vida, é muito difícil definir o que que é a vida, né? Então, um corpo vivo é um corpo que cumpre com suas funções, etc., não sei o quê. Mas, na verdade, o que que é realmente estar vivo? Então, vida quer dizer que o ser consciente está ainda presente naquele corpo. Quando o ser consciente abandona esse corpo, então esse corpo se considera morto, porque já não tem mais ninguém aí experimentando nada. Mesmo quando o corpo ele está num estado em que a consciência não se manifesta eternamente,
Nós sabemos por muitos testemunhos de muitas pessoas que passaram por estado de coma, por exemplo, coma profundo, em que eles estavam aí e estavam percebendo, mesmo que fosse simplesmente a sua existência naquele corpo, mas eles estavam percebendo. No momento em que esse ser que está percebendo sai do corpo, esse corpo está morto. E ele se desmorona completamente. Então, a vida é a consciência. É isso que nós chamamos de vida, quer dizer, quando o ser consciente está num corpo, nós podemos dizer que esse corpo está vivo. Ainda tem o ser consciente aí, né? É como aqui, às vezes, tem muitos insetos que você vê e você fala, nossa, esse inseto está morto. E aí você vai tirar ele um pouquinho com a vassoura ou como for, e aí, de repente, ele se mexe. Só que ele está quase morto. Então, ele fica quieto. Mas ele ainda percebeu. Ele percebeu que você mexeu nele. E então ele reage a isso. Então, esse ainda está vivo. Por quê? Porque ele ainda tem consciência. Eu posso saber que esse ser ainda está vivo porque a consciência está ainda presente aí. E eu posso perceber isso pelos sintomas da vida. Então, enquanto a consciência estiver, o corpo ainda vai se manter com sintomas de vida. E o momento em que o corpo não tiver mais sintomas de vida, a consciência parte desse corpo. A consciência não pode ser revivida por métodos materiais, até porque a consciência ela sempre existe, é sempre consciente, mas você não tem nenhum método material para trazer a consciência de novo ao corpo. Esses são estudos que já têm sido feitos. A famosa história de Frankenstein não é mais que a busca por tentar que um corpo tenha consciência através de métodos materiais. Então, eles, na história de Frankenstein, pegavam pedaços de corpos mortos, juntavam, né, costuravam. Então, a ideia que tinha era que, através de colocar impulsos elétricos naquele corpo, então esse corpo iria viver. O que quer dizer é que iria manifestar consciência. É daí que surge toda essa ideia de Frankenstein. Para nós, hoje em dia, é tipo uma historinha, né? Mas é o esforço científico de muitos anos tentar que exista uma consciência a partir de elementos materiais. Então, hoje a gente tenta isso através da inteligência artificial, que parece como se tivesse um ser consciente com o qual você está falando, mas é simplesmente um reflexo através de informação, né, de dados. Aí se cria, e de programação, é programado para atuar dessa forma, para responder dessa forma, mas não há um ser consciente aí. Igual que num corpo que está morto, você não importa quantos impulsos elétricos você coloca, até hoje em dia, que tem tentado tanto, daí que surgiu a história de Frankenstein, não tem conseguido gerar consciência simplesmente por métodos materiais. Porque a consciência não é algo material. Mesmo que existam coisas que pareçam como se fossem conscientes, né? Mesmo que a inteligência artificial pareça ser consciente, mas a gente sabe que um robô, ele é um robô porque ele não é consciente de si mesmo. Mas quando ele está bem programado, está com bateria, tudo, ele pode te responder como se fosse consciente. Mas ele só te responde de acordo com a programação que alguém colocou nele. Mas ele em si, ele não é consciente da sua própria existência. A consciência, ela não existe por qualquer quantidade de combinações materiais, mas sim devido à alma. Então, por isso que a alma é a partícula de consciência. A consciência só existe porque a alma é consciente. É uma característica da alma, não da matéria. E é a fonte da energia real. Isso a gente pode observar quando nós compreendemos que quando a alma, ou essa partícula de consciência, sai do corpo, o corpo fica sem energia, completamente. Ele não consegue mais se movimentar por si só. Então, a fonte da energia do corpo é a presença da alma. É isso que faz com que o corpo tenha energia. Sem a presença da alma não existe energia. Então, a energia
pertence à alma, pertence a essa partícula de consciência. Energia, quer dizer, a possibilidade de movimento, de ação, pertence à alma, não ao corpo. O corpo, ele não age por si só. Quando a alma sai do corpo, o corpo desmorona e para de agir. Ele não age. Quem age é a presença da alma, é a energia provém da alma, do ser. Então, aqui tem como um pequeno diagrama, resumo por assim dizer, né? Então, corpo, alma e deixa eu colocar aqui, para máquina. Lembra que se tiver qualquer pergunta, comentário, pode sempre, no momento que quiserem, comentar. Então, corpo e alma. Então, existe o corpo, né? Tem uma relação entre o corpo e a alma. E existe o Paramatma, que é a alma suprema. Então, existe o ser consciente individual, isso vai ser bem mais explicado no Bhagavad Gita mais para frente. E existe o ser consciente supremo. Eu sou consciente do meu campo, do meu próprio ser e do meu campo de consciência, mas o Paramatma é consciente de todos os campos de consciência. Eita, ganhei até chazinho. Vou tomar, mas tá quente. Tá muito bom. Chazinho de capim. Capim do batidão. Haribo. Então, existe o Paramatma, que é o ser, a consciência suprema. Então, se a gente entende que nós somos seres conscientes e nós, como seres conscientes, percebemos a nossa própria existência, existe a origem dessa consciência. Então, a origem dessa consciência é a superconsciência. Essa superconsciência é a origem de todas as consciências. Eu sou consciente e cada um de vocês é um ser consciente individual. E eu não consigo ser consciente do que vocês são conscientes. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela não experimenta exatamente as mesmas coisas que o seu filho está experimentando. Cada um tem a sua própria experiência. Mas Paramatma é essa consciência suprema que experimenta todo. Então, o Paramatma, ele é consciente do que eu sou consciente e do que cada um de vocês é consciente. Então, Paramatma é o Ser Supremo. A característica do corpo é que ele é temporário, portanto, ele é inexistente, como foi falado em versos anteriores, aquilo que é temporário, ele não é real, ele não existe realmente. A alma é eterna, portanto, a alma tem uma existência real, e o Paramatma, ele também é eterno. Então, também tem uma existência real. A gente, só de observar isso, a gente já pode ter uma conclusão de que a relação entre corpo e alma não é real, ela é ilusória, devido a que as suas naturezas diferentes, mas a relação entre alma e Paramatma é a relação real. Então, assim como nós não temos nada a ver com o corpo, nem com as relações do corpo, mas nós sim temos a ver com as relações da alma. E a alma, por sua natureza, ela só pode estabelecer relação real com aquilo que compartilha sua própria natureza. E aquilo que compartilha sua própria natureza é a super-alma, que ela também é eterno, Paramatma é eterno e também tem existência real. Então, conhecer a relação entre estes é conhecimento verdadeiro. É isso que se explica, conhecer a relação entre a alma, o ser consciente, o corpo e o Paramatma, isso é conhecimento. E esse é o conhecimento que o Bhagavad Gita está nos transmitindo. Então, vamos no verso 18. Alguém tem perguntas, comentários? Então, vamos lá. Beba na sua aguinha. E vamos lá. Deixa eu ver o que aqui é. Mais um pouquinho, gente. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 18. Só o corpo material do ser vivo, que é indestrutível, incomensurável e eterno, está sujeito à destruição. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Então, ele está falando, de novo, a diferença entre corpo e alma. Então, o corpo, ele é sujeito à destruição, mas
o ser vivo, ou seja, a alma, o ser vivo, ele é indestrutível, ele é incomensurável, como a gente já falou, não é possível medir a alma, até porque ela é extremamente sutil e ela é eterna. Então, Krishna está falando para ela, então, se você compreende a diferença entre corpo e alma, você tem que cumprir com seu dever e simplesmente lute. Então, ele está dando os primeiros argumentos, né? Krishna ainda vai explicar mais para Arjuna, mas vamos lá. Então, com base nesses argumentos, Krishna conclui ser de todo impróprio alguém abandonar o dever religioso, sua dharma, que lhe prescreve o Shastra. Então, Krishna, em base aos argumentos que ele já deu, da diferença entre corpo e alma, ele considera que uma pessoa não deve abandonar seu dever. A pessoa, enquanto tiver um corpo material, tem que cumprir com seu dever. Tem que cumprir com o que está prescrito para essa pessoa. Os Vedas, eles descrevem muito bem qual é o dever de cada um de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua condição social, política, econômica, etc. Isso era muito claro para uma pessoa que vivia na cultura védica. Nós estamos fora dessa cultura védica, então nós nem sequer conseguimos saber qual é o nosso dever. Para nós é mais confuso, a nossa situação é pior ainda que a situação de Arjuna, porque Arjuna, pelo menos, ele sabia que ele era um guerreiro, e ele sabia qual era o seu dever, porque ele estudou isso com seus professores. Desde que ele era uma criança, ele foi instruído acerca de qual é o dever que ele devia cumprir e como cumprir com seu dever, e em quais circunstâncias ele devia atuar de uma forma ou de outra forma. Então, isso estava extremamente claro para Arjuna. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente nasce numa sociedade absolutamente confusa, na qual a gente não sabe qual é o nosso dever, a gente está tentando descobrir quem que eu sou, o que que eu devo fazer na sociedade. Eu devo ser médico, eu devo ser professor, eu devo ser cirurgião, eu devo ser ator, o que que eu devo fazer? Como que eu devo ganhar a minha vida? A gente não tem mais essa organização social e esse conhecimento de o que que é certo, o que que é errado, qual que eu, a minha natureza, como que eu sei qual que é a minha natureza. Então, a nossa situação é bem pior. Mas ele está falando com Arjuna, e Arjuna, ele sabe muito bem qual que é o seu dever. Mas ele duvidou de cumprir com o seu dever como guerreiro devido à identificação com o corpo, que ele ficou se lamentando porque eu vou matar aqueles que têm relação com o meu corpo. Eu vou ter que matar eles, mas ele, pelo estudo dos Vedas, ele já sabia o que que é uma atividade correta e o que que é uma atividade incorreta, o que que é uma atividade virtuosa e o que que é uma atividade pecaminosa. E depois deles terem analisado muito se deviam ou não lutar, tem mais um estudante aqui, ó. Este gato. Fala oi. Você veio estudar Bhagavad Gita? Ou veio dar um oi para as pessoas? Olha aí, a irmã que tanto te cuidou. Olha. Pronto? Satisfeito? Então fica aqui. Uau. Então, pronto. Depois dessa visita, deixa que eu ver aqui que tem comentários no chat. Ai, que lindo. Haribol, Sullivan. Harimate. Que bom que você está aqui. Haribol. Então, voltando. Então, Arjuna, ele, pelo estudo dos Vedas, ele sabia muito bem o que que era correto, o que que era errado, mas ele duvidou, né? Como Radhanath fala, ele pipocou na missão devido a sua identificação com o corpo, porque ele aparentemente, apesar dele ser uma alma liberada, ele não tinha uma identificação real com o corpo, mas ele aparentemente caiu nessa ilusão, né? De se identificar com o corpo, então ficar com medo de matar aquelas pessoas pelas quais, como ele falou nos argumentos que ele deu, pelas quais eu gostaria de ganhar um reino, para desfrutar com eles. Então, se eu tiver que lutar contra eles, para que eu quero ganhar um reino? Então, ele começou a pensar com uma lógica materialista. Então, Krishna, depois de dar a lógica mais profunda, então ele fala, então você simplesmente, superando a sua identificação com o corpo, você tem que cumprir com o seu dever, porque você sabe muito bem qual que é o seu dever. Então,
Então, Arjuna foi aconselhado a lutar e a não sacrificar a causa do dever religioso em favor de considerações corpóreas materiais. Então, eh, digamos que é muito profundo o conhecimento da diferença entre corpo e alma, mas ainda Krishna vai falar de tópicos mais profundos. Ele está dando uma primeira resposta para Arjuna. E nessa primeira resposta, ele falou da diferença entre corpo e alma, e dessa forma ele falou: você não deve, devido à sua identificação com o corpo, você não deve sacrificar o cumprimento do dever, que está por cima do seu próprio prazer sensorial. O prazer vai vir, vai ir embora, isso não tem a ver, você tem que fazer o que é correto. E o que é correto, você já estudou com os sábios, você já sabe o que é correto, você tem todo um estudo analítico disso, os Vedas são incríveis, porque eles te definem em que circunstância é correto atuar dessa forma, quando você está em uma circunstância em que parecem conflituantes, saber o que é correto, ele te explica como determinar o que é correto, e os reis, como os guerreiros como Arjuna, eles passavam a vida inteira estudando isso. Como determinar o estudo tipo da moralidade, das regras do comportamento, e não simplesmente do comportamento etiqueta como a gente conhece hoje em dia, né? Então, a etiqueta é você tem que, sei lá, comer com a mão direita ou fazer isso. Não, era compreender as regras da moralidade, do que é certo, do que é errado, do qual que é a melhor solução para esses conflitos, de como se comportar, de qual é a ação correta em cada circunstância. Ele estudou isso a sua vida toda e ele era uma pessoa extremamente correta. Ele nunca na sua vida fez uma coisa que fosse contra a moralidade, que fosse contra a virtude, o que é certo. A gente tem muita aversão a essa palavra moralidade, porque na nossa sociedade, a gente cresceu com essa ideia de que a moral é aquilo que me limita. Então, me limita. E sim, a moral é aquilo que me limita de me comportar como um animal. Então, uma pessoa que tem a cultura védica, que cresce na cultura védica, se diferencia muito. O seu comportamento não é simplesmente baseado nos impulsos do corpo. E sim, a moralidade nos limita. Mas isso não quer dizer que seja ruim, nos limita com um propósito, que é a gente poder desenvolver características superiores ainda. Então, a gente, sei lá, não, não ter sexo com todo mundo, em todo lugar, isso é uma regra, por assim dizer, que me limita. Mas os animais, eles podem ter sexo. O cachorro, ele pode ter sexo com qualquer cachorra que ele encontrar. E tudo bem, mas os Vedas, eles têm uma expectativa muito maior que os seres humanos. A expectativa é que a gente consiga compreender a diferença entre corpo e alma, e, portanto, a gente precisa não se entregar simplesmente aos impulsos do corpo, porque nós não somos animais. Então, por mais que nós amamos os animais, nós temos a capacidade de evoluir a nossa consciência através do controle mental. Então, por isso, nós não existem limites para que a gente não se entregue simplesmente aos impulsos da mente e dos sentidos. Então, só que como a nossa sociedade, ela tem uma tendência muito forte, independentemente de por que a gente chegou nesse ponto, mas pelo menos quando eu cresci muito com essa ideia de as regras morais me limitam. Então, o tema é: me limitam em que sentido e com qual propósito? Então, eu não posso matar qualquer pessoa simplesmente pelo prazer de matar, pelo prazer de ver o sangue sair daquela pessoa. Porque há uma regra moral que me limita a não fazer isso, mesmo que eu possa sentir prazer matando. Porque não importa que eu possa sentir prazer com isso, mas eu não posso causar sofrimento a um outro ser humano simplesmente pelo meu prazer. Isso é uma regra moral. E ela tem um propósito. E esse propósito vai me ajudar a mim também. Não só vai proteger outros seres humanos, como também vai me ajudar a que eu consiga evoluir. Mas, enfim, as
regras do comportamento, do que é virtuoso, do que é pecaminoso, são muito complexas em diferentes circunstâncias. E Krishna está falando, você tem que fazer o que é certo, independentemente do prazer ou sofrimento que isso possa te causar. Mesmo que fazendo o certo você possa sofrer, você deve atuar da forma correta, deve fazer o que é certo. E isso vai te trazer um prazer superior, mas Krishna depois ele vai ainda aprofundar mais. Então, verso 19. Quem pensa que o ser vivo é quem mata ou é morto, não compreende. Aquele que tem conhecimento sabe que o eu não mata nem é morto. Esse verso é muito polêmico, porque acontece que já ouvi dizer, né, que o cara lá que era tipo a inteligência por trás de Hitler, que criou os campos de concentração e tudo mais, ele criou os campos de concentração percebendo que os soldados eles sofriam quando geravam tanto sofrimento em outros seres vivos, porque é natural. A, a, a alma, ela sabe que isso não está certo e ela sofre também. Então, os soldados começaram a sofrer muito e a ter, tipo, reações de não querer mais participar naquilo. Então, por isso que criou os campos de concentração, tipo a câmara de gás, que era outras formas mais sofisticadas de infringir sofrimento. E esse cara, que eu não sei o nome dele agora, ele começou a ler para os soldados esse verso do Bhagavad Gita. Então ele falava, quem pensa que o ser vivo é quem mata e é morto, então não compreende, porque é aquele que tem conhecimento nem mata nem é morto. Então é muito delicado a gente saber compreender isso no contexto certo. Porque basicamente é como aquele cara que eu falei para vocês, né? Que ele falava, eu já não me identifico com o corpo, agora eu saio com qualquer mulher, não importa se é gorda, magra, linda, feia, o que for. Então, na verdade, isso é uma má interpretação. Então, a gente precisa compreender as coisas no contexto certo. Então, vamos lá, o que os nossos mestres espirituais falam sobre isso? Então, se por identificar o eu como sendo o corpo, alguém acha que pode matar seu semelhante, e se vendo o próprio corpo sendo morto, outrem conclui que podem matar, ambos são ignorantes, pois o Atma nem mata, nem é morto, apenas o corpo é morto. Porém, existe um preceito védico que estabelece que nunca se deve cometer violência contra alguém. Então, a ideia é a seguinte: é, não existe, eu não posso eliminar ninguém, porque a alma, ela sempre existe, certo? O único que quando alguém mata outra pessoa pode fazer é fazer com que essa alma passe a estar em uma estado de imanifestada no corpo material, mas ela ainda continua aí, né? Já ouvi falar casos em que pessoas que são assassinadas ficam atrás dos seus assassinos, né? E causam muitas perturbações, mas nem todo mundo talvez pense, não, mas essas histórias de fantasmas não são verdade, não. Enfim, tem muitos casos de pessoas que provam que realmente conseguem até mesmo ver essas almas que não têm esse corpo físico material. Mas o ponto é que a alma, ela nunca morre. O que simpatiza nesse ponto é que a alma, ela não morre, então ela, portanto, também não tem a capacidade de matar, porque a alma, ela não pode ser morta de nenhuma forma. O único que pode ser afetado é o corpo material. É a única coisa que pode ser afetada, mas a alma em si, ela nunca pode ser tocada. E, obviamente, isso não é uma licença para matar. Porque, por isso que os nossos mestres espirituais enfatizam, existe um preceito védico que estabelece que nunca se deve cometer violência contra alguém. Então, esse verso não é uma licença para, então eu posso matar porque a alma nunca morre. Não. A gente nunca pode cometer violência contra outro ser vivo. Então, por isso que um praticante, um buscador da verdade absoluta se abstém de todo tipo de violência, até mesmo
a violência contra os animais, mesmo que muitas pessoas falem, se você não come carne, você vai ficar doente. Tudo bem, eu prefiro, se isso for verdade, caso que não é verdade, mas se isso for verdade, prefiro ficar doente do que do que matar outro ser vivo. Mas a gente, afortunadamente, sabemos que isso não é verdade, a gente não tem por que ficar doente se não consumir carne, mas a gente se abstém de qualquer tipo de sofrimento, de violência contra alguém. Obviamente que a gente sabe que existe violência desnecessária e violência necessária, né? Como se dá o caso, se alguém vem atacar, você está com seu filho, se alguém vem atacar o seu filho, você tem que proteger o seu filho. Então, existe uma violência necessária. Mas se essa violência não for necessária, você deve se abster de cometer violência. Matar o corpo de alguém sem autorização é abominável e punível pelo Estado e pelo Senhor Supremo. Isso estabelece nos Vedas. Os Vedas falam, você matar alguém, atacar o corpo de alguém sem que esse seja seu papel. Tipo, no caso de Arjuna, ele era um guerreiro. Então, ele tinha que matar. Esse era o seu dever. Mas ele só podia matar alguém que estivesse disposto a lutar com ele. Existiam regras para a guerra também. Ele não podia matar alguém que estivesse de costas. Ele não podia matar alguém que estivesse que se rendesse, que tivesse deposto as armas. Ele nem sequer podia, tipo, lutar. Se alguém não tivesse armas, ele não podia lutar com armas. Então, existiam regras. E unicamente os guerreiros que estavam dispostos a matar e morrer podiam se enfrentar entre eles. Chantu Maharaj, ele fala que se no campo de batalha de Kurukshetra cruzasse uma pessoa, uma mulher, por exemplo, com um cântaro de água na cabeça, ela podia cruzar sem ninguém encostar nela. Porque nunca se matava alguém que não estivesse aí disposto a lutar. Então, isso é muito importante. Fora isso, qualquer tipo de violência é abominável e é punível. Então, por isso que se a gente matar outro ser vivo, numa circunstância que não é como a de um guerreiro que está lutando com outro guerreiro, por exemplo, né? Ou numa circunstância em que, sei lá, o rei estava dando um castigo específico e por isso ele podia exercer a violência, então, fora disso, é punível completamente. Arjuna vai matar por dever religioso e não por capricho. Isso também é muito importante de compreender, que Arjuna não está aí simplesmente... E também, ele não está aí simplesmente porque ele quer riquezas. Na verdade, é porque esse é o seu dever. Porque ele, como kshatriya, ele tem que estabelecer a justiça. Se ele não estabelecer o que é correto, então todas as pessoas vão começar a seguir aqueles que estavam no reinado naquele momento, que estavam se comportando de forma incorreta e que estavam causando sofrimento para muitas pessoas. Então, ele tinha que, por proteger os indefesos, por assim dizer, ele tinha que cumprir com seu dever e tinha que matar, porque essa era a regra da sociedade. E não porque simplesmente fosse um capricho dele, certo? Vamos ver aqui. Vou precisar sair. Amanhã eu ouvi um pouquinho do Gita, que saudade que estava. Voltarei mais vezes. Que bom. Haribol. As Harimati teve que sair, mas deixou uma mensagem. Então, vamos lá. Que hora que é? Eh, Aguenta mais um pouquinho ou a gente já para por aqui? Vocês que sabem. Tá muita coisa? É Muita. muita informação por um dia só? É. Vocês que sabem. E aí, Nando? Tá tranquilo? Se vocês continuarem, eu com certeza vou concluir a aula aqui com vocês, mas é bastante informação mesmo, mas a aula tá incrível. Bom, a Rocinha está concentrada. Não, tá tranquilo. Bastante informação. Já tem bastante anotação. Aribô.
Então, vamos ler mais esse verso e a gente vai finalizando. Tá O bom. verso 20 diz assim: Nunca há nascimento nem morte para a alma. Por existir uma vez, nunca deixa de ser jamais. A alma é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Não se pode matá-la quando se mata o corpo. Então, Krishna começa a falar aqui as características da alma. Ele já veio falando algumas características, né? Como a gente falou, ela é Satchit Ananda, mas ele começa a falar, né? Ela, a alma não morre, ela também não nasce, ela só parece nascer, mas o que nasce é o corpo. Ela, uma vez que ela existe, sempre vai existir. Então, nós sempre vamos existir. Nós somos imortais, somos primordiais. A alma é o primordial, é o princípio. Primeiro existe a alma, depois o corpo. Primeiro existe o ser consciente, depois o corpo. E ela não pode ser morta quando se mata o corpo. Então, a alma não é afetada pelas transformações do corpo, tais como nascimento, crescimento, velhice e morte. O corpo é que cresce, nasce, envelhece e morre. A alma não. A alma não tem nada a ver com as transformações do corpo. A alma é eterna. É engraçado que tem pessoas às vezes que falam, ai, você é uma alma muito velha. Mas na verdade todas as almas são velhas, porque as almas são eternas. Então ela existe sempre. Eu entendo que às vezes a pessoa está querendo dizer, tem sabedoria ou alguma coisa assim, né? Tem um sentido. Mas na verdade a alma não tem. Ela não é afetada pelo tempo da mesma forma que o corpo é afetado pelo tempo. Então, por isso que não é possível falar que esta alma é mais antiga que outra, porque o tempo ele existe no nosso plano, mas ele não existe no plano da alma da mesma forma que existe para nós. Então, ela existe sempre, ela é sempre consciente. A alma, a característica da alma é a consciência, como a gente já falou. E agora, e Krishna continua falando acerca das características da alma. Acho que como a gente já falou bastante disso, a gente pode dar uma lida rápida e assim a gente já vai com um outro ponto, né? Então, Arjuna, parta, ao saber que a alma é indestrutível, sem nascimento, eterno e imutável, como pode uma pessoa matar alguém ou fazer que alguém mate? Então, o que a gente já falou, né? Não há como matar realmente, porque ninguém pode matar a alma. A violência também tem sua utilidade e a maneira correta de usá-la cabe à pessoa em conhecimento, o que a gente já falou, se uma criança está sendo atacada, você tem que ser violento, né? E o tema dos chátrias, eles têm o direito de praticar a violência para, mas não de forma caprichosa, sino seguindo as regras de quando pode se exercer violência ou não. Então, por exemplo, se, sei lá, se você vê que um cara está estuprando uma mulher e você chama a polícia e a polícia não faz nada, você espera que a polícia exerça violência contra o estuprador e salve aquela mulher, né? Isso você espera. Então, há uma violência legítima que tem que ser exercida para proteger os indefesos. Então, existem circunstâncias em que a violência pode ser aplicada, mas existe uma forma correta de usá-la, e para isso precisa se ter conhecimento do que é certo do que é errado. Por exemplo, uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas a curá-lo. Portanto, Arjuna irá empreender, sob a instrução de Krishna, uma luta em pleno conhecimento, e por isso não há possibilidade de reação pecaminosa, que essa era uma das preocupações de Arjuna, a reação pecaminosa pela qual ele iria ter que pagar se ele matasse os seus parentes naquela guerra. Então, que hora que é? 20h45. Eu acho que a gente deixa por aí. Aqui, paramos no verso 2, no capítulo 2, verso 22. Amrita, posso tirar uma dúvida? Pode. De fato, tenho muitas, mas vou escolher. ¿Qué acontece cuando una pessoa morre en un accidente de carro? Porque as pessoas falam que as almas ficam perdidas e
e tem que caminhar seu caminho, mas aí, o vendo que você está falando da alma, eu acho que não é assim, Uhum, mas não sei. uhum, é. É que, assim, o importante é saber com qual, assim, tem vários pontos, né? É com qual consciência a pessoa morre. É tipo, às vezes teve um acidente de carro, mas é como era a forma que já estava predeterminada para essa pessoa morrer, não foi algo que a pessoa fez, entende? Não foi, não, é como se eu pego o carro e eu fico bêbado, drogado, e eu vou É, dirigir o carro, é uma coisa. Se eu pego o carro e eu estou dirigindo e de repente um caminhão bate em mim e eu não tenho o que fazer, é outro tipo de morte. hum, Obviamente, não é legal você morrer em um acidente porque é uma circunstância em que você não consegue ter nem a calma para pensar, certo? Então, hum, digamos que não seria o mais legal, mas o que vai fazer a diferença são também outros pontos. Por exemplo, se você pegou o carro bêbado, praticamente você buscou aquela morte, né? hum, Então, é tipo, você se colocou numa circunstância de risco muito alta. Então, uhum, é como, de alguma forma, você também não cuidou do seu corpo. Então, o que que acontece? Muitas vezes é que a pessoa, quando não cuida do seu corpo, ou quando ela sai do corpo de uma forma, tipo, inesperada, mas ela ainda está pegada ao corpo, então, muitas vezes ela tem que viver ainda um tempo mais em um corpo sutil, devido ao apego que ela sentia pelo corpo. E normalmente se a gente está, por exemplo, bêbado, em um acidente, a gente está bêbado naquele acidente ou algo assim, a gente está numa consciência, tipo, muito mais em termos corporais, né? Uma das coisas que acontece quando a gente bebe ou usa substâncias que alteram a consciência é que esse tipo de substâncias estimula na nossa identificação com o corpo. hum, Então, normalmente é uma morte em que a gente está muito mais identificado com o corpo, não é uma morte em uma condição de conhecimento. Mas a maioria das pessoas, mesmo que morra em casa tranquilo, está morrendo na mesma condição, sem o conhecimento transcendental. Então, hum, tem um caso, por exemplo, que Maharaj conta de um Vaishnava muito elevado, que ele morreu num acidente de carro. E tem pessoas que falam que ele basicamente aproveitou o acidente porque ninguém se ferrou, só ele, e ele só tinha, tipo, o crânio quebrado aqui e mais nada. Então, tem pessoas que falam que ele era um yogi e que ele aproveitou aquele momento para ele sair do corpo através do crânio. Entende? Então, para ele, a circunstância externa foi um acidente de carro, mas ele pode ter morrido de forma completamente consciente. Simplesmente abandonado o corpo, aproveitando aquela circunstância. Então, o complexo é em qual era a circunstância mental da pessoa no momento de abandonar o corpo, entende? Então, no momento e mesmo pode ser um acidente, mas nossa, um acidente, de repente você tem consciência que vai morrer e você pode falar, tá tudo certo, entende? Tá feito, Krishna me ajuda, entende? Ou me entrego a Deus, ou a quem, da forma que eu quiser chamar Deus, entende? Mas normalmente, se a pessoa está sob a influência de substâncias tóxicas, não consegue nem pensar dessa forma, entende? Então, não é só a circunstância em si, sino a consciência com que a pessoa se encontra. E, uhum, naturalmente, não é desejável abandonar o corpo sob a influência de álcool, por exemplo. Isso não é desejável. uhum, Mas não é desejável abandonar o corpo desesperado, por medo de abandonar o corpo. Por isso que a gente precisa estudar muito acerca da diferença entre corpo e alma, porque senão, mesmo que a gente viva uma vida completamente sem sim, usar droga, sem nada, mas a gente, mesmo assim, na hora da morte, vai ter muito medo, uhum, devido ao apego ao corpo.
mesmo que a gente morra de uma Posso forma. acrescentar uma coisa, Brita? Pode, por favor. É, assim, na religião aqui que a gente estuda aqui, né, que você... essa frase é usada muito. As pessoas saíram e continuou. Aí aqui usa a palavra espírito, né? O espírito, a alma, continuou vagando por muito tempo. E assim, mesmo sendo de doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes, é a mesma coisa. É o apego ao corpo. Uhum. Então, assim, o que a gente costuma falar muito aqui quando fala assim, teve um acidente de carro e a alma ficou vagando aqui, a pessoa morreu e a alma ficou vagando dentro da casa. Uhum. Literalmente, apego à casa, apego ao corpo, à matéria. Então, assim, aqui quando a gente costuma até em grupo conversar bastante, tem muita gente que fala assim: gostaria de morrer dormindo para não sentir dor. Nossa, Uhum. esse é meu sonho, gostaria de morrer dormindo para não sentir dor. Mas você está preparado para abandonar o seu corpo? Para não ter aquele Uhum. processo de abandono, assim, aquele processo de eu não, esse corpo é uma matéria, eu vou deixar ela, mas eu vou continuar. A minha filha é minha filha nessa vida, mas ela só foi emprestada para mim viver uma evolução nessa vida com ela. Eu estou preparada para isso. Então, assim, mesmo aqui a gente usa muito essa frase que ela acabou de citar, é o apego tanto pelo corpo, pelo dinheiro, pela matéria, pelo carro que acabou de ser destruído. Então, assim, é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, na religião espírita, né, que a gente estuda muito aqui, é a mesma coisa. Só queria acrescentar isso, desculpa. Muito obrigada. Tá bom? Mas é isso. O ponto é esse. Por isso que a gente tem que se preparar para morrer. Então, tudo se trata de como eu vou morrer, com qual consciência eu vou morrer. Então, isso é muito importante. É, é deixar o apego, né? O apego do corpo, o apego material, né? Acho que é a maior dificuldade nossa. E não, e não é como a gente pratica, estuda, mas na hora da morte é que a gente vai ver, entendi ou não entendi. É, Porque não é tão simples. Aí é que a gente tem verdade, que ter a tranquilidade de falar, eu não sou este corpo, posso ir embora. é verdade. Ou até quando parte alguém, né? Você recentemente você percebeu assim, quando meu pai partiu, meu primeiro baque foi, meu Deus, cadê meu pai? Uhum. E aí depois que a gente entendeu que é um processo, aí ficou tudo bem. E pior ainda quando a gente estiver morrendo, É, né? Quando a gente tiver que, tipo, parar de pensar o que que vai ser da minha filha, né? O que que vai ser do meu esposo, o que que vai ser disso, como que ele vai poder sobreviver sem mim, como que é ele vai verdade, se virar, a minha verdade. mão, tudo isso, né? Então é por isso que a gente estuda também tudo isso, para a gente poder se preparar para o momento da morte. Sim, Porque, de acordo com a forma como a gente morrer, a gente vai desenvolver um determinado corpo ou vai ter que esperar ficar preso no plano sutil, e isso acontece sim. Então, e obviamente que é uma pena, a gente não gostaria que os nossos seres queridos e que a gente mesmo fique preso do plano sutil ou tenha que sofrer, mas Uhum. também
Por isso que é como uma pessoa de sabedoria, ela vê uma pessoa fazendo atividades pecaminosas e ela fica pensando, essa pessoa não sabe o que está atraindo para si. Tipo, não sabe quanto sofrimento que ela está trazendo para si na sua vida futura. Maharaj estava contando essa história, nesse dia, essa história de Mrigari, que ele é um caçador que ele encontra com Narada Muni. E Narada Muni mostrou para ele uma visão na qual todos os animais que ele tinha matado apareciam para ele causando sofrimento. E depois disso ele fica tão impactado que ele para de matar animais. Então é como quando um sábio, nossos mestres espirituais falam, seja vegetariano, não é simplesmente porque coitadinho é um animal, é porque coitadinho é você, coitadinho eu. Se eu conseguir continuar comendo animais, eu vou sofrer na minha vida, na minha próxima vida. Então, e esse é que sabe, nos mestres espirituais são os nossos bem-querentes, eles não querem esse sofrimento para nós. Então, por isso que a gente realiza, seguir as instruções dos Vedas, as instruções de Krishna no Bhagavad Gita, é para o nosso benefício, mais nada. Exclusivamente para o nosso benefício. Krishna continua feliz sendo ele, mas a gente pode se beneficiar muito de seguir as instruções de Krishna. E especialmente a gente vai poder, na nossa vida futura, ter circunstâncias ainda melhores para continuar o progresso espiritual. E isso vai ser muito bom, porque talvez nessa vida a gente ainda vai continuar apegado ao corpo, mas se a gente parar de cometer atividades pecaminosas e a gente cultivar o conhecimento espiritual e cultivar a rendição ao Guru e cantar o Mahamantra, a gente, por estar apegado ao corpo, ainda vamos ter que nascer em um corpo material, mas a gente vai estar em circunstâncias mais favoráveis para continuar o processo espiritual. Então, essa que é a ideia, que a gente pelo menos garanta ter circunstâncias favoráveis na próxima vida. Não sei se isso ajudou, se respondeu a pergunta. Ajuda. É isso, é isso. E é que a gente pode fazer por um ser querido que morre numa circunstância indesejável e continuar cultivando o conhecimento espiritual e continuar cultivando as práticas espirituais, porque essa vibração vai beneficiar eles também. Porque de alguma forma a gente está conectado, mesmo que seja de forma temporária. Mas eles, como almas, vão se beneficiar. Gostei disso que falou. Ela falou que tinha mais dúvida. Tem outra pergunta? Não, sem pergunta. Então, Haribol. Muito obrigada. Muito obrigada por participar. Muito obrigada por dedicar o seu tempo. Eu sei que às vezes pode ser um pouco densa a informação, mas se a gente pensar, é o que mais vai nos beneficiar, é esse momentinho que a gente pode se dedicar a estudar o Bhagavad Gita, que no final é para o nosso benefício. Então, graças a Krishna, a gente pode estar aqui. E muito, muito obrigada por vocês me permitirem servir dessa forma. Haribol. Obrigada, Ambrita. Tudo deu para Haribol. Muita gratidão, Ambrita. Haribol. Haribol. Tchau, Obrigada. Haribol. Haribol. A gente se vê logo mais. Combinado.